E olha, tem informação nova aqui no Live CNN. Atenção, Gustavo Uribe já está chegando porque tem novidade sobre vacinação de crianças. O Ministério da Saúde deve comprar mais 10 milhões de doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19. É a apuração do Uribe e da Raquel Landim. Conta tudo, Uribe. Boa tarde para você. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos, bom dia Daniel. O Ministério da Saúde, na semana passada, eu tinha conversado com o ministro Marcelo Queiroga e ele tinha feito uma sinalização. Nós pretendemos, no primeiro trimestre, ter 30 milhões de vacinas. Eu perguntei por quê, ministro? E aí ele me explicou, porque aquelas pessoas, aquelas crianças de 5 a 11 anos que forem vacinadas agora em janeiro, depois de 8 semanas, que é o período recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, elas teriam de se vacinar com a segunda dose, que seria em março. Então você precisaria ter um pouco mais das doses de primeira dose, ou seja, das 20 milhões, porque o IBGE diz que você tem mais ou menos cerca de 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos. Por isso que o Ministério da Saúde correu atrás desse pedido. E aí eu e Raquel Landim conversamos com fontes do governo e também fontes da Pfizer, que nos disseram que agora o governo deve comprar mais 10 milhões de doses justamente para atender este público para a segunda dose. A perspectiva, então, é de que algumas crianças já recebam a segunda dose agora em março, então. E aí, essas doses que irão sobrar devem se estender para abril, maio e junho. E aí, a perspectiva no Ministério da Saúde é que você consiga fazer a imunização completa, ou seja, de 2 doses dessas crianças de 5 a 11 anos, ainda no primeiro semestre deste ano. Para que você compre essas doses adicionais, essas 10 milhões de doses, é necessário um aditivo no contrato com a Pfizer. E segundo fontes do Ministério da Saúde, isso deve acontecer já nos próximos dias. Então, o governo federal se preparando para tentar atingir essa meta, que é imunizar com as 2 doses as crianças de 5 a 11 anos, ainda no primeiro semestre deste ano. É claro, Daniel, tudo vai depender também da logística dos estados, porque as doses chegam aos estados e você precisa de uma distribuição também pelos municípios para chegar aos postos de saúde. A perspectiva, claro, é otimista. Então a gente também tem que levar em conta a questão logística dos estados e municípios. Sem dúvida, e considerando que a gente tem 20 milhões de crianças, então seriam necessárias 40 milhões de doses, atingiríamos aí 30 milhões. Faltariam ainda 10, caso todas as crianças sejam vacinadas. Agora, Uribe, você falou do aditivo. Então, seriam mais 10 milhões, além daqueles 100 milhões que estavam previstos no contrato e que tinha parcela que se reverteria de dose adulta para dose pediátrica, é isso? Não, é dentro dos 100 milhões, porque certo. Dentro dos 100 milhões você precisa ter um aditivo mudando a vacina, porque é uma vacina diferente, com rótulo diferente, até com a quantidade também da dose diferente. Então é um aditivo dentro dos 100 milhões que você transfere, passa da vacina para adultos para a vacina para crianças de 5 a 11 anos. Certo, eu pergunto isso porque é interessante, esses 100 milhões também estão sendo usados em doses de reforço, né? Então precisa de toda uma logística do Ministério da Saúde para que não afete também a vacinação do público adulto. Então a gente precisa ficar de olho nisso. Dani, uma outra observação sobre a dose de reforço. Eu conversei semana passada com o ministro Marcelo Queiroga e ele disse que ele espera que no primeiro semestre você tenha também que a maioria da população adulta esteja com essa dose de reforço. E aí cerca de 70% então da população. São dados otimistas, porque a gente vê que ainda tem bastante atraso, sobretudo na região norte, de vacinação de primeira e segunda dose. Sem dúvida. É por isso que a gente precisa de mais vacina. Obrigado, Uribe.